Tem barbante parado aí? Tem sobrinha de barbante no estoque? Eu vou contar para vocês como eu fiz para montar um caixa aqui pro ateliê, vendendo peças sendo ali produzidas com sobrinhas. Aquelas sobrinhas bem pequenas também, que você acha que não vai servir para nada, mas foi assim que eu montei um caixa pro ateliê. Bom, esse vídeo eu acho que vai servir para bastante pessoas e às vezes vai poder te salvar até aquela onda de contas que você veio fazendo e comprando barbantes ali desnecessários e tá pagando parcelas até hoje. E às vezes comprou cor que nem vende, tá travado no seu estoque, você já produziu peças e agora já não sabe mais o que fazer. Então bora pro vídeo? Hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu andei fazendo aqui no ateliê há uns meses atrás para conseguir melhorar a minha vida financeira, a vida financeira do ateliê também, que é a minha empresa, é onde eu ganho meu dinheiro, é a minha principal fonte de renda. Eu tava com bastante barbantes parados e muitos barbantes coloridos no estoque. Não conseguia fazer vendas dessas cores, mesmo produzindo as peças. E ali eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Será que as vendas estão ruins mesmo? Ou será que são as cores que não estão vendendo? Por que eu pensei sobre as cores que não estão vendendo? Eu sempre sou muito de analisar as coisas que estão acontecendo, o que está em alta e o que não está. E olhando lá no Instagram, veio uma onda agora de rústico, borro chique, não sei como é que fala, farmhouse, são tudo cores claras, tons terrosos. E todo mundo quer estar, né, entre ali o que tá fazendo sucesso, cores da moda, e a Shopee tá sempre lançando coisas de decoração nova e todo mundo tá querendo comprar. Eu sei que não é todo mundo que entra nessa, mas a maioria entra. Principalmente as donas de casa que tem, né, o Instagram ali da própria casa, que mostra a vida real, mostra a rotina, mostra a decoração. Isso muito também por conta do serviço de afiliado, né, e quer mostrar o que tá em alta, quer colocar coisas que se combinem. E muitas donas de casa também que acompanham, né, essas donas de casas famosas, com casas bonitas e tudo mais, decoração, e quer seguir também esse mesmo nicho. Então, por que eu tô falando isso? Eu fiz ali com o meu estoque de sobrinhas mesmo, gente, coisa de... Deixa eu ver se eu consigo pegar o cone pra mostrar pra vocês. Foram vários conezinhos assim, que tinha quantidades assim, que tinha quantidades a mais, 200, 300 gramas no cone, que eu tinha feito peças e foi ficando por ali. Então, foram esses cones que eu fui usando para conseguir montar ali o caixa do ateliê. Fazendo várias peças, como até marquei aqui para vocês, porta-copo, chaveiro, porta-pano de prato, mini suplá, descanso de panela. Fui montando flores para fazer kits de banheiro completos. Fui fazendo algumas aplicações também, alguns jogos de banheiro e alguns jogos de passadeira. Fui fazendo alguns cestinhos pequenininhos e algumas amostrinhas ali para divulgação. Foi assim que consegui ganhar ali um dinheiro, montar o estoque para ateliê, montar um caixa para o ateliê, montar um estoque também para o ateliê através dessas sobrinhas de barbantes. E como eu fiz isso? Eu vendi direto? Não, as vendas não foram diretas. Eu fui aumentando os preços nas peças, colocando o valor ali dessas peças que seriam dificilmente ali eu vender aqui no ateliê. Aí não vendeu um porta-copo, não vendeu um chaveiro e nem tudo mais, então esse valor eu mandava ali com um valor agregado na peça que eu já tinha feito aumento aqui no ateliê. E dessa forma, sabendo que esse valor foi dentro daquela peça, eu já separava ali e já ia montando caixa para o ateliê. Fui fazendo também muitos tapetes. Sabe aqueles tapetes de sobrinha redondo que a gente vai acabando o fio, vai emendando e vai saindo ali bem picadinho? Tapete de sobrinhas mesmo. Fui fazendo muitos dele e eu anotei tudo aqui para conseguir passar para vocês, tá? E aí eu peguei algumas caixas de papelão mesmo, porque no começo aqui que eu comecei a montar o ateliê, eu não tinha muito tudo organizado, então eu fui montando com caixas mesmo de papelão. E aí eu fui dividindo as sobrinhas ali. Tudo que era marrom colocava numa caixa, tudo que era cru e bege colocava noutra caixa, tudo que era colorido colocava em outra caixa. E aí todas aquelas sobrinhas que eram bem pequenininhas, que só davam um chaveiro, um porta-copo, colocava em outra caixa. E ali todo dia eu vinha trabalhando nessas peças, né? Pegava, hoje eu vou pegar a caixa de tons terrosos para trabalhar e vou fazer um tapetão redondo só de tons terrosos. Gente, super fácil para mim conseguir vender esses tapetes por aqui, vendia por um preço bom, 100, 150 reais, dependendo do tamanho que ele ficou. E sempre era o modelo espiral mesmo, que é o mais fácil de você produzir. Então, eu fiz ali, eu acho que uns
8 ou 9 tapetes com as sobras que eu tinha, tanto de tons terrosos, de tons coloridos e tudo mais. Perdão, tô com uma tosse seca por conta do frio que tá por aqui. Então eu fui fazendo esses tapetes e assim, ali eu já consegui montar um bom, né, guardar um bom dinheiro aqui no caixa do ateliê. E dispensei todas as minhas sobrinhas. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer peças também, tipo de tons de azul, tom sobre tom, que eu tinha muito no estoque. Peças em tons de rosas, tom sobre tom também, que eu tinha bastante no estoque. E aí fui incluindo, e aí conforme foi acabando essas cores, eu já tinha um caixa para o ateliê, eu sempre fui guardando lucro também, porque eu já tinha ali quitado as minhas dívidas com a boa parte das peças que eu tinha produzido com as sobrinhas. Fui montando, né? Paguei as contas que tinha, fui vendendo mais peças. Uma parte ficava no caixa, outra eu usei para fazer um estoque de tons terrosos, olhando por esse lado das crochiteiras que estão fazendo só tons terrosos, olhando pela decoração das casas, analisando bastante. Fui montando o estoque só de tons terrosos. E aí consegui transformar as sobras em dinheiro, montar um caixa para o ateliê, quitar as dívidas e fazer um estoque. Essa foi a minha virada do ateliê. Então, fazendo essas peças, né, que eu falei pra vocês. E aí, o que eu ia fazendo? Consegui também fazer investimento em embalagem aqui, né, e tudo mais. E fui fazendo a reserva do meu lucro e a reserva do ateliê. Outra coisa é que eu parei de pensar no que eu entro, eu gasto. Que eu entrava, eu gastava. Então, não, comecei a dividir. Esse é meu, esse é do ateliê, esse é uma reserva. Então, assim, parei de fazer dívidas desnecessárias, né? Que é compra de materiais, tanto para o ateliê quanto para mim. Comecei a olhar antes de eu pegar a encomenda, quando eu pegava a encomenda, antes de eu ir fazer a compra do material, comecei a olhar o meu estoque, porque muitas vezes eu tinha prateleiras muito pequenas e ficava um cone atrás do outro. E geralmente, sempre eu comprava para encomendas cone novo, às vezes eu tinha cone fechado no estoque, que foi o caso de já ter acontecido. E às vezes eu tenho que comprar cone de cor que eu nem usava. Falei, ai gente, quando eu olhava assim e via no estoque, falei, meu Deus, mas eu tinha, por que eu fui comprar? Isso já me aconteceu demais. Então, outra atitude que eu adotei por aqui foi olhar as cores que eu tinha, a quantidade que eu tinha, para fazer o pedido da cliente antes de eu correr comprar o material dela. E aí eu só consegui fazer isso também depois que eu comprei balança para começar a pesar aqui as minhas peças e ter noção de peso e ter um caderno que eu sempre marco, porque como eu falei pra vocês, eu trabalho com catálogo, trabalho com modelos específicos, então eu já sei quanto que aquela peça vai estar pesando e quando a cliente entrar a pedido novo, eu já vou no meu caderno, vejo quanto que pesa, vou no meu estoque, vejo o que eu tenho, já peso, se vai dar eu não compro, se não vai dar eu compro um lote novo. É assim que funciona, tá bom? Outra coisa que eu venho fazendo por aqui também eu olhar para o meu caixa e olhar para o meu estoque. Eu tenho dinheiro em caixa, tenho dinheiro em estoque também, porque barbante é dinheiro, a gente está parado no estoque. Se eu trabalhar esses barbantes que eu comprei, eu dobro ou triplico o meu dinheiro que está ali parado. Então, assim, para com a procrastinação. Né? Se você tem ali barbante parado, se você tem barbante no estoque, para com a procrastinação, para com o medo de fazer pronta entrega e não vender. Aposte em peças certas, peças básicas, em tons fechados, né, em tons terrosos, que vai ser ali o que você vai conseguir vender com mais facilidade e fazer esse dinheiro girar, tá bom? Outra coisa que foi feito foi que, tipo assim, eu não podia ver uma peça nova de cor diferente no Instagram, lançamento que eu queria fazer. E aí, de repente, que eu ia fazer essa peça, queria fazer aquela cor específica que eu vi lá, porque eu achei muito lindo, corria comprar material. E aí eu parei com isso também. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu vejo a peça, vejo um lançamento, às vezes eu consigo fazer olhando, às vezes tem a videoaula lá no YouTube, ou às vezes eu tenho que comprar o curso. Eu só compro o curso se eu realmente ver que essa peça vai dar certo aqui no ateliê. Então, antes de eu comprar o curso, né, eu sempre posto para ver se as minhas clientes vão curtir. Eu posto lá uma foto como inspiração e geralmente tem várias curtidas dela, então eu sei que aquela peça vai ser aceita e aí sim eu compro o curso e trago pro ateliê. E aí, igual eu falei pra vocês, a gente vê a cor daquele modelo, quer fazer daquele jeitinho e vai lá e compra um monte de material que às vezes você não tem no estoque. Então eu parei de fazer isso. Quando eu vejo um modelo legal, eu vou lá,
mesmo que seja em outra cor, eu vejo o que eu tenho no estoque e qual é a cor que eu posso agregar naquele modelo que vai dar certo, que vai ficar bonito e que eu posso trazer com as coisas que eu tenho aqui no estoque. Então, outra coisa que eu parei de fazer foi isso. Parar de comprar material por impulso, só para fazer a peça daquele jeitinho, daquele modelo, para conseguir trazer ali para minhas clientes, e às vezes a cor nem é a cor que as minhas clientes gostam de comprar. Então eu vejo o modelo e faço dentro do que vai ser bom aqui para mim, do que eu sei que as minhas clientes vão gostar. Outra coisa é que eu vejo muita gente falando em doar barbante, descartar essas sobrinhas, deixar lá de canto e não usar. Elas já estão ali paradas. O que custa você produzir uma peça, vender um chaveiro de 3, 4 reais, somente pelo custo ali da mão de obra e do material, sem ganhar muito lucro em cima, e fazer esse dinheiro vir pro caixa, tá? Então, assim, às vezes a gente acha que aquela sobrinha não vai dar em nada. Mas se eu pegar esse aqui e fazer, de repente, um porta-copos e vender ele a 3, ali 2 reais, eu tenho certeza que a minha cliente vai querer agregar dentro da encomenda dela. Que eu sempre ofereço, ela comprou um jogo de banheiro, eu falo, olha, eu tenho esse porta-copos de 3 reais, quer aproveitar e levar? E ela sempre leva. Algumas não leva, né? Não é assim também com tanta facilidade, mas a maioria sempre leva. Então é esses 3, 4 reais a mais que eu vou guardar ali pro caixa, pro investimento do ateliê, onde eu vou ter aquele caixa reservadinho, que é aquela reserva de emergência que a gente sempre fala. Eu nem gosto muito de falar que é reserva de emergência, porque de repente é ali que a gente tá atraindo alguma coisa ruim, né? Mas sempre é uma reserva financeira ali, né? Uma reserva boa que você tem ali positiva pro ateliê. Então, gente, o vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga ajudar vocês, né? E de certa forma, e que vocês também consigam aplicar por aí. Foi dessa forma que eu consegui dar uma virada aqui no ateliê, dar uma virada boa, né, assim, para algo bem positivo, usando as sobras de materiais. E hoje, se eu for ver, eu tenho bem poucas sobras, mas ainda tem uma boa quantia que vai sobrando das encomendas, e até por isso que eu trabalho com encomenda e pronta entrega. Um mês de encomenda, um mês de pronta entrega, que é pra mim ir eliminando. Até porque fica uma bagunça no ateliê e eu não tenho tempo para ficar boleando tudo e ficar guardando em caixas. E sempre que eu vou fazer isso para guardar, eu sempre separo ali na hora que eu vou usar mesmo. Tons terrosos com tons terrosos, tons de cru, tons de azul e assim vai indo, porque eu vou fazendo uma peça toda em degradê, que é um tapete que tá saindo por aqui em tons de azul e tons assim, em cores candy. Que em breve, assim que ele ficar pronto, eu vou mostrando pra vocês. Eu só não finalizei essa peça ainda, porque eu tô aguardando sobrar mais cores aqui no ateliê. E como eu falei pra vocês, eu tô virando muito os tons terrosos, eu não tô tendo muito tons coloridos, e até por isso que eu não terminei ele ainda. Mas assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês. E a gente retoma aqui no assunto desse vídeo, porque assim que eu vender ele, o dinheiro já vai pro caixa do ateliê. E aí eu volto para lembrar vocês sobre esse assunto. Mas praticam, façam aí que vai dar certo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e ainda vão ficar com o estoque limpo de sobrinhas. Renovar o estoque, fazer ali cores ali que vocês realmente vão vender, tá bom? Não esquece de curtir, ativar as notificações, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo. E até o próximo.